Já estamos de volta aqui no Repórter Setorial Entrevista e você, é claro, sempre bem-vindo. Estamos falando aqui sobre a repercussão dos índices do desemprego que tem aumentado em todo o Brasil. E para essa discussão, nós recebemos aqui Laureano Rosa, que é economista, coordenador do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas da Unital. Também recebemos Karen Soliva Soria, é consultora empresarial e também conversa com a gente Benedito Irineu, que é secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Pindamonhangaba. Bom, no último bloco falamos sobre algumas possíveis soluções, que a pessoa, naquela correria desenfreada, em busca de emprego, quando as taxas de índice de desemprego sobem no Brasil, vamos então continuar falando dessas possíveis soluções. Muitos trabalhadores, quando, por exemplo, perdem o emprego, vamos citar aqui a indústria, na indústria, acabam mudando, às vezes, até o seu ramo de atividade. Estava trabalhando na indústria, como na indústria está demitindo, vou agora para os serviços. Isso acontece mesmo de fato? O sindicato consegue mensurar isso, Irineu? Olha, a gente não tem um dado estatístico completo a respeito disso, mas isso é uma realidade. O que acontece? Primeiro, o sindicato ele batalha muito para manutenção do emprego na indústria. Porque a gente sabe assim, na indústria, como já foi até falado aqui, os salários são um pouco maiores, há algumas outras garantias, alguns benefícios, e quando o trabalhador perde esse emprego, a primeira coisa que ele se preocupa com a família é a questão do convênio médico, é uma questão que pesa muito para o trabalhador. Ele pede aquele referencial de férias 13º, de estão recolhendo já por mim o meu INSS para garantia da minha aposentadoria, o meu fundo de garantia. Então, o trabalhador ele tem essa preocupação e o sindicato tem que garantir essa preocupação do trabalhador. Então, a gente tem que se olhar sempre para a manutenção do emprego. Quando chega ao ponto de desempregar um trabalhador, a gente tenta na rescisão dele, porque a maioria das rescisões acaba passando depois da homologação pelos sindicatos. Os sindicatos são órgão homologador e a gente procura sempre conversar com o trabalhador. Se ele está pegando um valor que é razoável, ele precisa saber o que ele vai fazer ali até ele poder se recolocar na área dele, na área industrial dele. Ele precisa saber como ele vai tratar aquele dinheiro que é o sustento da família por algum período. Então, a gente sempre se propõe, procura uma formação, dá uma formação diferenciada, o sindicato oferecer ou indicar para que ele possa ir procurando dentro da área dele. Alguns já têm aquela predisposição, não, eu vou partir para um negócio próprio, eu vou partir para um comércio, eu vou partir para uma prestação de serviço. E aí a orientação é a que o professor já colocou. O SEBRAE é o melhor ponto para que o trabalhador seja informado daquilo que ele precisa fazer para que ele não perca esse dinheiro de indenização, porque se ele perder tudo isso e não conseguir se recolocar na indústria, e aquele negócio que ele estava pensando em fazer não der certo, nós vamos ter um problema social agravado, porque o desemprego ele gera um problema social muito grande. Como eu disse, o trabalhador ele perde o emprego, o sindicato se preocupa muito com isso. Ele perde o emprego, ele perde o convênio. Aonde ele vai quando ele tem problema de saúde? Ele vai para o SUS. Como nós estamos tendo uma onda muito grande de desemprego na região, nós estamos percebendo o resultado nas filas do pronto-socorro, nas unidades de atendimento à saúde. Você teve um crescimento, porque essa população perdeu o seu convênio particular, foi para o sistema único. Então, você já tem um problema social ali agravado. Você vai agravar mais porque, como o professor mesmo citou, se o trabalhador está sem salário, ele está consumindo menos e todo mundo está recolhendo menos ISS, menos IPTU, a pessoa deixa de pagar o seu IPTU, vai deixar de pagar uma ICMS, vai deixar de pagar. E a arrecadação governamental ela vai cair. Ao cair, tem menos dinheiro circulando na mão do município e do estado para fazer as melhorias e as benfeitorias que precisa ser feitas. E tudo isso influencia várias áreas, A gente está falando da questão da falta de administração de algumas empresas, está falando aqui, como o Benedito disse, no aumento da fila do SUS, mas também existe a questão da autoestima do empregado. Aquela pessoa que sai, como que ela encontra várias dificuldades, até no seu ponto de vista, no seu posicionamento de como se colocar no mercado de trabalho. É importante a gente pensar nesse ponto, não é, Karen? É muito importante, porque o trabalhador ele sai arrasado, sem nenhuma perspectiva.
Então, imagina você hoje, você tem o seu salário, você tem o seu direito a férias, você tem, no final do ano, um 13º, que vai garantir uma ceia, que vai garantir o presente de Natal da família. E, de repente, amanhã, você está na rua com mais milhões de trabalhadores procurando a disputa pela mesma vaga. Mesma vaga. Né? Porque são pouquíssimas as empresas que estão abrindo vaga. Abrindo, realmente, a gente não tem visto. Estão repondo vagas. Então, elas fizeram uma pré-seleção. Dessa pré-seleção, ficaram 1.000. Aí, 50 saíram. Então, ela tem 50 reposições de vaga, mas ela não abriu 50 vagas, em nenhum momento. Então, assim, esse camarada, esse trabalhador, ele não tem perspectiva, ele não sabe o que ele vai fazer amanhã. Às vezes, o subemprego é uma saída. Às vezes, o empreendedorismo é aquele último suspiro, fala assim, agora eu vou apostar em mim. E usa todo o seu recurso financeiro. Mas eu acho que, assim, tudo tem que ser muito mensurado. Nessas horas, é bom parar, refletir, fazer uma análise da vida pessoal mesmo. Olha, o que eu tenho, quanto tempo eu vou conseguir me garantir com isso? Tá? Quanto tempo a minha família vai conseguir? Quais são os gastos que a gente vai cortar, quais não? E quais são as empresas que eu ainda vou mandar currículo? Não vai parar de mandar. Claro, não pode. E não pode desistir jamais. Não né? pode desistir, porque se desistir, ainda entra em depressão. Ainda vai gastar mais com remédio. Então, o que é uma situação muito ruim. Eu queria só colocar assim, Karen, a gente tem uma visão, né, a visão do sindicato, assim, principalmente aquele trabalhador que está lá nos seus 40, 45 anos, que ele já sabe que ele vai ter uma dificuldade maior para retornar, até por questão de idade, a indústria faz isso com o trabalhador. Você imagine o trabalhador, por exemplo, que ele está naquele mesmo local, trabalhando ali 15 anos, 18, ele fez a vida dele ali. Exatamente. Ele se casou, ele já estava ali, ele viu os filhos nascerem, crescerem, ele sempre fez aquela mesma coisa. Durante 15 anos, 18 anos, 20 anos, e de uma hora para outra o patrão chega e fala, olha, eu não preciso mais de você, eu vou ter que te demitir. Esse é o trabalhador que tem mais dificuldade, porque ele acostumou, ele passou 20 anos da vida dele fazendo só aquilo. Então, ele não viu outra coisa, ele não imaginava essa situação, e ele não abriu o leque de possibilidades. E a hora que ele perde o emprego, ele perde o chão. Realmente, ele passa por um problema psicológico muito grande. A gente vê o problema social acontecer, porque você vê famílias se desmancharem por causa do desemprego nessa faixa. E isso passa pelo sindicato também, porque as pessoas passam lá para mostrar o problema que estão tendo dificuldade para se recolocar. E aí existe toda uma queda, realmente como você fala, a queda da autoestima, entra a depressão, entra todos os problemas psicológicos, começam os problemas de saúde. E aí esse trabalhador está debilitado, para ele retornar para o mercado de trabalho debilitado, ele tem mais dificuldade, mais problema. Então, eu até diria que são duas coisas, acho que na vida que eu acho que é o maior horror, né? Primeiro é o desemprego e endividamento. O cara que tem dívida, que está devendo as coisas, ele não vive, ele não consegue fazer as coisas. Agora, deve ter gente que tem as duas. Tem gente que deve estar sendo mandado embora e está endividado, imagina. E a indenização vai simplesmente ser usada para quitar essas dívidas. Percebe? Ao quitar as dívidas, ele fica sem, ele fica sem o próprio sustento. Ele não tem como se sustentar. E como ele já sabe que está em crise, está com dificuldade, ele vai partir para a informalidade, ele vai tentar fazer alguma coisa que ele tenha conhecimento, mas ele não está tão preparado para aquilo, mas ele vai tentar, porque ele precisa levar sustento. No desespero. Ele precisa levar sustento para casa. Qual é a preocupação nossa, enquanto sindicato? É também dar apoio para essa parcela da população. Porque a gente sabe que o camarada ele acostumou com um nível salarial, ele acostumou com um padrão de vida, que se não houver uma retomada, ele vai perder. E ele começa a perceber isso com o passar do tempo, que ele está tentando se recolocar no mercado e não consegue. Ele está com 40, 45 anos e está disputando o mercado com aqueles jovens que estão chegando aos 24, 25.
talvez com um curso qualificado, mais atualizado do que ele vai ter que se atualizar, ele ficou muito tempo parado. Então, essa é a dificuldade que a gente vê, onde os sindicatos entram na disputa mesmo para garantir esse trabalhador, dar o apoio social. Muitos sindicatos de trabalhadores têm hoje psicólogos, né? Tem lá, o pessoal de assistência social, tem um serviço assistencial, tem uma secretaria de política social, exatamente para dar apoio, dar amparo para esse trabalhador, porque pode acontecer muitos problemas advindos desse desemprego dessa forma. Sim, a gente percebe também que essas demissões, muitas vezes, acontecem da seguinte maneira, né? Tem lá um funcionário que ganha, vamos colocar uma média de salário de 10 mil, né? Está lá ganhando os seus 10 mil. Aí, demite-se aquela pessoa que ganhava-se 10 mil e contrata-se duas para ganhar cada uma 3 mil. Então, são 6 mil. Isso acontece em muitas empresas, não é, Laureano? Acontece, né? E não só empresa. Universidade, por exemplo, eu já vi muito isso aí, né? Às vezes o cara pega, manda o professor que tem doutorado embora, porque o salário dele é alto, e contrata um ou dois que são especialistas com salário lá embaixo, né? Então, isso aí eu vivo e vejo, né? E nas empresas é a mesma coisa. Por isso que eu acho que é muito importante, né? O trabalho do sindicato realmente. E eu trabalhei um período na Embraer, e eu sei a importância do sindicato, o trabalho que eles fazem realmente, principalmente esse apoio, né, às pessoas que estão desempregadas, porque é ruim mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante que vocês possam realmente, inclusive, ter preocupação com esse cidadão que você falou, que ele só sabe fazer aquilo. Então, tem que ver nas empresas, você tem que procurar qualificar essa pessoa para ele ter outras, abrir aquele leque que você falou, né? Porque isso é triste, o cara só sabe fazer aquilo. Quer dizer, o dia que ele precisa é aí, né? Então, acho que isso é um trabalho que o sindicato pode, acho que faz, né? Que é muito importante. Então, eu vejo o trabalho de vocês, assim, que é de suma importância, igual o Sebrae. Então, e aí eu fico pensando na cabeça desse profissional, né? Do profissional que está ali tentando agora, que já foi demitido, que colocou o ajudante no lugar dele, o psicológico dele, como que ele deve ter uma postura agora perante o mercado de trabalho. É difícil, não é, Karen? É muito E como difícil, superar porque isso? muitas vezes eles já assumem a postura de uma pessoa desistente. Então, ele, antes de perguntar qual é a qualificação, ele já fala assim, aceito ganhar menos. Então, e nem foi o que foi perguntado. Às vezes aquela empresa realmente tem a vaga e está com o perfil dele. Mas a pessoa ela já está com tanto medo de não ter a vaga que ela começa a desistir. E no que ela vai desistindo, ela não vai ganhar aquela vaga. Porque ela assumiu uma postura diferente. Então, essa pessoa qualificada, geralmente ela tem que ter já aquela coisa, eu sou qualificado. Sim. Não é que eu estou desempregado, porque eu não o sou. Eu sou qualificado. O mercado tem poucas vagas, mas quando tiver, a vaga é minha. Ele tem que ter essa postura de vencedor. Muitas vezes, se for possível, até procurar uma ajuda profissional para conseguir uma Sim. postura assim, interessante, Sim, né? Hoje nós temos muitas pessoas que fazem o coach, tanto coach de carreira quanto coach profissional. Eu conheço pessoas muito boas nisso, e elas ajudam mesmo, porque elas te ajudam a traçar um plano de vida. Então, às vezes, esse trabalhador, ele fazia muitas horas extras, ele trabalhava a semana inteira e no final de semana a alegria dele era o quê? Um churrasco. Acabou o dinheiro, ele não tem mais dinheiro para o churrasco. Acabaram as duas alegrias, o trabalho e o que ele conhecia como diversão. Então, essa questão do coach é importante para um plano de vida mesmo. Muito bem, nós conversamos aqui com o professor Laureano Rosa, economista e coordenador do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas da Unital. Professor, nós queremos te agradecer aqui por essa oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Fico muito honrado de estar aqui e falar para essas pessoas, né, que realmente estão desempregadas, para ser otimista, né? Eu acho que tem que ir para frente. Eu acho que a gente passa mesmo, né? Acho que todos passam por um momento ruim, né? Nós temos que superar isso aí. Então tem que ter, né? Tem que ir para frente. Ninguém vai ficar desanimado, depressão. Não, vamos para cima, vamos tentar
quantas vagas também tem aí ainda, né, oferecendo, e vamos para cima e torcer para que o Brasil, né, economicamente possa sair dessa, que a gente possa realmente ter um mundo melhor, como estava anteriormente, que todo mundo tenha. O que eu torço é isso, né? Não é questão de ter mais ou menos, mas que todo mundo possa ter, que eu chamo de esperança, dignidade, né? Você acordar de manhã, ter um café, poder almoçar direitinho. Quantos não podem e fazem isso, né? Então eu torço para que todo mundo possa ter realmente uma vida tranquila e vida feliz. Ok, obrigado, professor, pela sua participação aqui com a gente. Também recebemos a Karen Soliva Soria, ela é consultora empresarial. Muito obrigado pelas informações, pelas dicas muito importantes que você deixou aqui para a gente. Agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo uma boa sorte a todos que procuram um emprego e aos empresários também, que não está fácil. Vamos apostar nesse país, não podemos também já desistir de tudo. Conversamos aqui também com Benedito Irineu, ele é secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Muito obrigado, viu, Benedito? Nós que agradecemos, né, em nome do sindicato e em nome dos trabalhadores, né, nós agradecemos a oportunidade de nós expressarmos aqui as preocupações. O trabalhador está muito preocupado com a situação, não é só dizer que os empresários estão preocupados. Precisam empresários e trabalhadores se unirem para que a gente possa sair dessa dificuldade. Eu não gosto de falar em crise, não, porque crise é um negócio que parece que causa uma certa depressão na gente, né? Eu gosto de falar, nós estamos em dificuldades, mas em momentos de dificuldade nós precisamos ter criatividade, né? E partir para um processo diferenciado, né? de conversação, de entendimento e principalmente que as pessoas entendam que desemprego é uma situação que é para ser momentânea. A gente não pode baixar a cabeça, não. Não acabou a vida, né? Existem outras formas, a gente precisa levar o sustento para a nossa casa. As pessoas precisam, sim, levantar a cabeça e olhar. Tem horizonte lá na frente. O Brasil vai passar por essa dificuldade, como já passou por outras. Nossa região também está com dificuldades, mas vai passar. Sempre passou por períodos de baixa, mas nós nos levantamos. Vamos manter a firmeza e a cabeça para cima. Ok, obrigado, Benedito. Bom, fica então as dicas para você que está preocupado com essa situação do desemprego. Procure capacitação, procure ajuda de profissionais, que eu tenho certeza que se você está numa situação dessa de desemprego, você vai logo se recolocar nesse mercado de trabalho, ok? O Repórter Setorial fica por aqui. Foi um prazer ser a sua companhia nessa oportunidade. Um grande abraço. Tchau. É nossa terra no ar.